Oi gente, tudo bem? Aqui é a Cê do blog cezinha.com e hoje eu vim fazer um vídeo meio polêmico pra vocês. Quem assistiu meu vídeo de despedida, chamado de desabafo, no outro canal, vai se situar um pouco. Se você não assistiu, assiste aqui na descrição. É meu canal desativado, tá? Uma coisa que foi levantada a questão assim, mas muito mesmo, eu acabei apagando comentários porque tava dando discussão e definitivamente eu não queria ninguém discutindo no meio do vídeo, foi a questão de Deus. Religiosidade ali pegou pesado. E gente, religião é uma coisa que se não discute. Fé é uma coisa que não se discute, imagina a religião, né? Cada um tem a sua. E uma das questões que me levantaram, que eu achei interessantíssimo falar sobre isso, foi exatamente sobre isso. A sua vida está assim porque você não tem Deus. A sua vida está assim porque você tem que procurar Deus. A sua vida não se resolve porque você não tem Deus na sua vida. Seu pai não presta apesar de ser religioso. Seu pai isso, seu pai aquilo. Eu vi muitas pessoas que se dizem religiosas atacando mesmo tanto a minha falta de fé quanto as atitudes do meu pai. Eu entendo de coração todo mundo que me apoiou, que se preocupou comigo, mas a questão que eu vou levantar é outra. Se você é mesmo uma pessoa de fé, por que atacar o outro, ou melhor, julgar o outro, dizendo se ele tem ou não fé? Eu acho que fé é uma coisa tão particular. Você ter fé ou não ter fé, quem sabe é só você. Se você tem ou se você não tem, só você sabe. Você e Deus, né? Porque eu posso ter fé e você não sabe. E uma coisa, assim, que eu sempre pensei, mas assim, juro, é uma coisa que eu sempre pensei. Um dos exemplos da Bíblia, quem eu mais gosto é Jó. Assim, é meu exemplo preferido. E eu sempre brinco assim, paciência de Jó e fé de Abraão. Porque é o que a gente tem que ter no dia a dia, né? E eu vi muitas pessoas falando que tudo que eu passei, tudo que eu tô passando, é por falta de fé, por não ter Deus na minha vida. E uma coisa que eu acho assim, muito repetitiva na Bíblia, que é bem óbvia, é que todo mundo que tem muita fé a Deus já passou por muitos problemas, muitas provações. Então não seria exatamente o contrário? Se você tá passando por muitos problemas, é exatamente porque você tem Deus? Se você aí sabe que você tem Deus, que você ama Deus e você tá passando por provações, será que não é exatamente por você ter Deus que você tá passando por isso? Eu nunca senti que as coisas que eu passava, ou que eu passei, ou que eu passo, é a ausência de Deus na minha vida. Pelo contrário, se eu tô aqui, se eu cheguei até aqui, foi exatamente pelo contrário. Porque eu tenho Deus, porque eu amo Deus, porque eu tenho minha fé nele. Eu não tenho religião hoje. Mas isso não significa que eu não tenho Deus, não significa que eu sou uma pessoa horrível. As pessoas misturam muito você ser sem religião, você ser de uma religião específica, entre você ser uma pessoa boa ou você não ser uma pessoa boa. Gente, se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos todos, foi: existem pessoas boas em todas as religiões e existem pessoas muito ruins em todas as religiões. Tem gente que não presta em Testemunha de Jeová? Tem. Tem gente que não presta na evangélica? Tem. Tem gente que não presta na católica? Tem gente. Tem gente ótima em todas essas religiões? Tem também, entendeu? E uma coisa que eu percebi é que essa guerra vai contra tudo que a gente aprendeu. Se a gente for ver, né? Eu fui de Testemunha de Jeová por 17 anos, então eu posso dizer que eu conheço até que bem a Bíblia. Se você for ver os frutos do Espírito, que é uma coisa muito, muito, muito falada: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, brandura e autodomínio. Essas são as coisas que a gente tem que ter. São os frutos do Espírito. A gente tá aplicando isso no dia a dia quando tá julgando uma pessoa, quando tá atacando uma pessoa, quando tá atacando a religião de uma pessoa, ou julgando sem conhecer todos os fatos, só olhando um lado da história? Acho que não, né? E eu confesso que eu até me senti mal pelo que as pessoas falaram do meu pai. Porque, cara, meu pai não é a melhor pessoa do mundo, mas eu também não sou. O que eu sinto dele é a ausência. Porque ele leva tão a sério as coisas que ele aprendeu, que mesmo ele sofrendo, ele não consegue se aproximar de mim, porque a religião diz que é errado. Eu vou atacar ele por causa disso? Não. O que eu tenho é mágoa. Não é mágoa de eu querer o mal dele, não é mágoa que me faz mal. É aquela mágoa de falta, porque eu queria ter ele por perto. Mas eu jamais vou querer o mal dele. Se eu falei tudo que eu falei, eu jamais falei pra atacar ele. Morro de amores pelo meu pai. E eu fiquei até com dó das pessoas que atacaram ele, porque teve momentos na minha vida em que ele foi um ótimo pai. Só que a ausência foi predominante, infelizmente. Mas isso não muda o fato de que ele é uma boa pessoa. Ele só não é o pai que eu gostaria de ter, que eu acho que eu mereço ter. Mas eu vi uma quantidade muito grande de pessoas atacando tanto a religião de Testemunha de Jeová, que não era o meu foco, tanto o meu pai. Gente, eu não me coloquei nessa situação como vítima. Eu expus pra vocês as coisas que eu tava sentindo de verdade. Tipo, eu queria mostrar pra vocês as coisas que eu passei, porque eu abandonei o canal, porque eu dei esse tempo, porque foi tão difícil pra mim me reerguer. Eu compartilhei com vocês as minhas dores. E eu vi muito ataque. Ataque gratuito, gente se atacando porque um ateu fala, é Deus, não sei o que, Deus não existe. Um evangélico atacando um ateu. Gente, se você acredita em Deus,
Que bom. Então você sabe que você não pode julgar pra não ser julgado. Respeito ao próximo, o amor. Se você não concorda com uma pessoa, nem por isso você precisa atacar ela. Simplesmente respeite. Se você é ateu, que bom. Se você não faz mal pra ninguém, se você é uma boa pessoa, isso é entre você e Deus. Depois, mesmo que você não acredite, é o que eu penso. Mas seja uma boa pessoa. Não ataque quem é evangélico, quem é católico, quem é de qualquer religião, porque acredita em Deus. Todos os problemas do mundo não se devem por causa das religiões, se devem por causa das pessoas. Como eu disse, tem gente boa e ruim em toda e qualquer religião. E eu vim aqui pra pedir pra vocês, tipo, um pouco de conscientização. Porque eu conheço várias religiões e eu conheço gente de todas as religiões possíveis. Gente, sério, eu conheço gente de muita religião. E eu conheço pessoas boas e ruins dentro de várias religiões. Não conheço religiões em geral, mas as que eu conheço são poucas, mas conheço bem várias pessoas dessas religiões. E eu vejo que uma coisa é unânime: amor ao próximo. E é o que eu não vejo hoje. Não é nem só... Eu estou citando esse caso do meu vídeo para levantar uma questão maior. Eu vejo tanto ódio gratuito. Eu vejo tanto essa vontade de atacar. E eu não entendo por quê. Tantas pessoas que se dizem ser religiosas atacando outras pessoas, até porque eu acho que religiosidade é uma coisa diferente de você ter fé, de você acreditar em Deus. Eu nunca me considerei uma pessoa religiosa, eu sempre me considerei uma pessoa com fé em Deus, é diferente. Eu nunca levantei placa de igreja, eu levanto atitudes. Eu acho que você tem que se esforçar pra ser uma pessoa melhor, pra tratar outras pessoas melhor, pra crescer como ser humano, porque olha, cagada todo mundo faz, não adianta você falar, ai, porque eu sou melhor que o fulano, em alguma coisa você é pior. A gente tá aqui nessa terra pra evoluir, pra crescer, pra melhorar, pra aprender. Então todo mundo é ruim em alguma coisa, todo mundo comete erros. Ninguém aqui é Deus, né? Vamos ser realistas já começando por aí. Então, o que dá o direito de você atacar outra pessoa? Eu nem falo isso pelo que falaram pelo meu pai ou qualquer coisa, porque eu entendo outras pessoas que também passaram por problemas semelhantes aos meus, então tem mágoa. É normal, gente, é normal. Agora, o que eu falo é no geral. Por exemplo, você vai e segue uma pessoa que você não gosta, que você, sei lá, acha brega, que você não gosta da voz dela, que você não gosta dela. E você começa a seguir ela só pra atacar essa pessoa. O que você tá plantando, sabe? Tipo, o que você ganha com isso? Se você é uma pessoa e tiver coragem de comentar pra mim, me fala. Se você é uma pessoa que costuma criticar os outros, por que você faz isso? Tipo, o que você sente quando você faz isso? Qual é a necessidade, sabe? Eu juro que eu queria entender. Porque eu sigo o que eu gosto, eu vejo as pessoas que eu amo, que eu me importo, que eu acho divertida, as pessoas que têm uma ligação comigo. E eu não entendo essa necessidade de ir no perfil de uma pessoa que você não gosta e ir lá debulhar ela. Ah, você não gostou do cabelo dela? Beleza, guarda pra você. Eu sigo algumas pessoas que eu falo, nossa, amiga, que vacilo isso, hein? Mas eu não vou lá detonar a pessoa, eu só olho, não gosto e pronto, deixo quieto. E hoje tem muito disso, né? De você chegar e ir lá debulhar uma pessoa porque você tá aqui atrás de um celular, de um computador e não dá nada. Você pararia uma pessoa na rua e chegaria e falaria pra ela, olha, esse cabelo tá ridículo, muda essa roupa porque tá horrível, nossa, essa maquiagem tá uma bosta, teu cílio postiço tá caindo. Você não falaria isso pra uma pessoa na rua. Então, tipo, por que eu falar isso na internet? Eu sempre falo pra quando eu vejo alguns amigos meus fazendo umas coisas assim, eu falo assim, você acha que tua mãe ia ter orgulho de ver isso? Eu acho que não. E daí eles ficam tipo, por quê? Porque é verdade. Quando você pensa em fazer uma coisa assim, tipo, se coloca no lugar da pessoa. Será que isso é válido? Será que vai me acrescentar alguma coisa atacar outra pessoa? Será que isso me ajuda de alguma forma? Eu acho que não, né, gente? Eu não consigo ver nada benéfico, nem pra você, nem pra outra pessoa. Porque destilar veneno, o que vai trazer de bom em troca? Nada, né? E um pouco que eu quis levantar foi isso, gente. Eu queria saber a opinião de vocês, porque eu fiquei, assim, até um pouco chateada, sabe? Da questão de muita gente falar pra eu procurar uma igreja, pra eu procurar Deus e tal. Como se eu não fizesse isso? Gente, se eu cheguei até aqui, é porque eu tenho Deus na minha vida. É só isso que eu digo pra vocês. E acho que quanto mais provação você passa, sabendo que você tem Deus, é mais sinal de que lá na frente você vai vencer. Que é normal passar provação. Até meu pai já falou pra mim, eu morri de dar risada. Ele falou assim, meu Deus, quanta coisa dá errada na sua vida. Uma coisa simples dá tão errada assim. E eu dei risada, eu falei, normal, tem gente com um problema muito pior. Porque eu passo a fichinha, eu tô aqui superando, tô firme, tenho saúde, tô bem, tá ótimo. A gente supera. É isso que a gente faz, a gente tem que aprender. Eu acho que a coisa mais importante que você pode aprender indo numa religião, seja qual for ela, é crescer como pessoa. Se eles ensinam que você tem que amar o próximo, descubra como fazer isso. Se eles ensinam que não é pra viver de fachada, que é pra você amar sua família, aprenda a amar sua família, aprenda a perdoar, aprenda a ser uma pessoa melhor. E definitivamente, gente, não julgar. É sério, é muito fácil julgar. E com certeza, todo mundo julga no dia a dia, eu também. Mas não é uma questão consciente, é tipo parte da imperfeição. Você olha a roupa de uma pessoa na rua, você não gosta de falar, nossa amiga, não favoreceu. Mas às vezes a pessoa tá num dia péssimo, acabou de perder um ente querido, tá num dia desgraçado. Quem que somos nós pra dizer como aquela pessoa tem que se vestir? E todo mundo faz isso. Não adianta você me falar que você não faz, todo mundo faz. Eu faço, só que eu me sinto mal, mas parece que é um gatilho automático. Você olhar e pensar alguma coisa e você falar, não, pera, não é assim, sabe? Tipo, pré-julgar, a gente tem essa mania de pré-julgar. Tipo, vamos pensar um pouco mais, se pôr mais no lugar dos outros. Eu não sou nenhuma boa samaritana, mas isso é uma coisa que eu aprendi a melhorar com o passar dos anos, né? Eu evoluí
evoluir um pouco nesse sentido. E é um esforço difícil, não é fácil, tipo, eu vou mudar, você ser uma pessoa maravilhosa e ó, vai ser assim. Não é, mas a gente consegue evoluir. E tipo, eu fiz esse vídeo pra dar um toque pras pessoas que me seguem, porque eu gosto de compartilhar coisa boa. E eu sempre falo que eu fiquei muito tempo offline porque eu não tinha nada de bom pra compartilhar. E pra mim, o YouTube é troca. Então eu vim agora pra compartilhar uma coisa boa com vocês, uma coisa que eu mudei e que eu digo pra vocês, não é impossível. É difícil? É, mas a gente consegue mudar. Uma coisa que eu mudei muito é que eu era muito boca dura antes. Agora eu falo pelos cotovelos, falo palavrão, mas eu falo brincando. Eu tenho muito mais consciência em não atacar as pessoas gratuitamente. Por exemplo, uma das coisas que mais me chateiam no meu pai é que, assim, que mais fez a gente se dar mal no decorrer dos anos, apesar das outras coisas, essa era a que mais me incomodava e incomoda. Que se ele tá estressado com o trabalho, empresa, os clientes dele, ele fica o cão e ele sai descontando na primeira pessoa que estiver na frente dele. E isso durante o dia, tipo, não é assim, uma situação eu tô bravo, não, é o dia inteiro ele tá bravo e daí ele sai dando coisa, assim, coisa gratuita pros lados. E eu odiava isso, porque eu não tinha nada a ver com isso dele. Ele falava, mas eu tô estressado. Eu não quero saber se tá estressado, isso é um problema seu. Resolva com quem você tem que resolver, não venha descontar em quem não tem nada a ver. Porque isso magoa, a pessoa às vezes acaba sendo muito pesada com você gratuitamente, entendeu? Mesmo se tivesse motivo, eu tinha que resolver, não tinha que ficar dando coisa, né? E isso é uma coisa que pra ele é muito difícil de mudar. Por quê? Porque ele não se esforçou de verdade pra mudar, porque quando a gente se esforça, a gente consegue. Mas isso tem que partir dele. Por exemplo, eu já fui assim, até pela convivência com meu pai, eu era bem bocuda quando eu era mais nova. E daí eu comecei a ver que eu tava magoando as pessoas. Eu magoei minha mãe, magoei meus avós, tipo, às vezes eu dava umas respostas assim tão na lata que eu ficava, nossa, depois, sabe, tipo, não é assim que se faz, não interessa o estresse que eu tô, o problema que eu tô, ninguém tem nada a ver com isso. Então resolva com quem tem que resolver e não dê coisa nas pessoas erradas, principalmente se forem pessoas que você ama, porque dói muito mais quando é uma pessoa que você ama do que uma pessoa estranha. Se você falar, vai se fuder pra uma pessoa estranha, ela vai falar, vai você, e pronto. Você vai ficar, nossa, encontrei um louco na rua hoje, vai contar pro vizinho ali, mas não vai ferir você. Agora, se você fala isso de um jeito muito ruim pra uma pessoa que se importa com você e que não esperava isso, já que ela não tem nada a ver com o peixe, vai magoar. E isso foi uma coisa que eu melhorei. Então, tipo, eu vou contar alguns dos defeitos que eu já tive, assim, e dicas pra ajudar vocês, porque eu acho que eu tenho algumas coisas a acrescentar nesse aspecto. Como muita gente me pede conselho, eu vou começar a dar uns vídeos, diquinhas, assim, que são levemente polêmicos, porque eu sou uma pessoa de muita opinião. E nem todo mundo combina, né? Tipo, eu gostei da opinião dela. A maior parte das pessoas, tipo, Mas isso sim, eu vim dar a cara a tapa e compartilhar algumas coisas com vocês. Porque esse é um tema que me levantou, assim, pra refletir, sabe? Eu fiquei, poxa, eu sei que eu tenho Deus na minha vida. Que dá o direito das pessoas acharem que eu não tenho porque eu tenho problema. Que, poxa, todo mundo tem problema, sabe? Depressão não é fácil de lidar. Problema em família, quando você é super sentimental que nem eu, não é fácil de lidar. Mas isso não quer dizer que a minha vida é uma desgraça, que eu não tenho Deus, sabe? Tipo, reflita um pouco antes, sabe? De você julgar uma pessoa, tente se colocar no lugar dela. Isso serve pra relacionamento com pai, mãe, irmão, sogra, sabe? Todo mundo. Tipo, às vezes a pessoa até tá te tratando mal, mas você não sabe o que ela tá passando. Tem gente que não consegue separar os sentimentos, é normal, é falha nossa. E você se colocar no lugar dela, às vezes evita de você criar um problema 10 vezes maior, porque você vê, poxa, realmente, coitada, ela não sabe lidar com a situação e tá dando coice gratuito nas pessoas, mas é porque ela não tá bem, dá pra entender, sabe? Você se pôr no lugar de outra pessoa. Às vezes até no trabalho isso pode ser benéfico pra você, pra resolver problema em família, sabe? Fica a dica. Não é difícil, gente, sério. Se você parar um pouquinho, assim, tipo, não falar a primeira coisa que vinha à cabeça, parar um pouco e ficar, tipo, por que ela tá agindo desse jeito? Procurar a fonte de por que ela tá agindo daquele jeito, se pôr no lugar da pessoa, e você vai ver que você vai conseguir resolver inúmeros conflitos da sua vida. Por exemplo, hoje eu consigo entender porque meu pai é do jeito que é. E eu amo ele mesmo assim. E eu não critico mais. Embora eu não concorde, eu respeito. Por quê? Porque eu aprendi a ver o lado dele. Porque eu também não via. Eu também achava egoísmo da parte dele, eu achava ele um cretino. Mas hoje eu consigo ver os dois lados. Eu vejo o meu lado e vejo o lado dele. Porque quando a gente olha um lado só da moeda, fica complicado mesmo, gente. E geralmente a gente olha o nosso lado da moeda, não da outra pessoa, né? Mas é isso. Eu queria fazer um vídeo bate-papo com vocês hoje. Eu espero que vocês gostem. Eu criei um e-mail para as leitoras, porque muito tempo atrás meu e-mail foi hackeado, gente. Acontece. E daí eu criei um novo e-mail para leitoras, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se você quiser me mandar um textinho, compartilhar algum problema, pedir uma ajuda, eu adoro tagarelar, como vocês já sabem. E eu vou adorar ajudar vocês. Eu tinha um quadro assim, muito tempo atrás, assim. E fica a dica, se você quiser me mandar alguma coisinha, o e-mail tá aqui embaixo. Um super beijo, espero que vocês tenham gostado. Quero muito saber a opinião de vocês sobre isso. Eu sei que é um pouco polêmico, mas eu quero mesmo saber a opinião de vocês. Quero saber o que vocês pensam sobre tudo isso. Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau!